nós estamos aqui no escritório eu chamo carinhosamente de Brigadeiro Osiris Silva, mas como ele prefere, Osiris Silva, para falar de um assunto que a gente ama muito, aviação. Foi uma visita de cortesia, no sentido em que eu, como deputado, me ponho à disposição desse gênio para defender os interesses da aviação brasileira, que ainda estão muito aquém do que poderia ser, em todos os sentidos. A gente começou a bater um papo bem legal, onde eu colocava as minhas ideias e ele os seus grandes projetos para a aviação nacional, quando a gente resolveu gravar esse momento histórico, uma vez que ele estava dando tantas ideias e fazendo colocações tão inteligentes que merecem esse registro. Osiris, obrigado por nos atender, né, mais uma vez. Obrigado por estar conosco. Obrigado por ceder essa sua mente brilhante para as novas gerações. E eu, como parlamentar, que possa fazer bom uso dessa sua genialidade para desenvolver a aviação brasileira, em particular, nesse momento, a aviação do estado de São Paulo, que, como nós começamos a conversa, é o estado mais rico da União, com 2,2 trilhões ou mais. Para vocês terem uma ideia, a soma dos outros 7 estados brasileiros não dão metade do nosso. 46 milhões de habitantes, ou seja, 25% da população brasileira está aqui. O estado tem o maior número de aeroportos, né? Muitos dos quais desativados, parados, abandonados. Nós temos mais de 2.500 pistas no estado de São Paulo. O estado de São Paulo tem mais de 15 mil aeronaves que passam por aqui. E todo esse complexo aeronáutico muito aquém do seu real crescimento. Então, Osiris, eu gostaria agora que você voltasse a falar, assuma aí o protagonismo da conversa e explique para nós os seus projetos para a aviação brasileira, em especial da aviação no estado de São Paulo. Bem, muito obrigado, agradeço essas palavras tão entusiasmadas e o amor que me move pela aviação, eu tenho certeza que é o seu também. E eu vejo muitas vezes o governo se debatendo para reduzir os seus custos operacionais, mas acho que a minha voz está Não, tá boa. ficando ruim, né? E eu insisto sempre que nós temos que trabalhar junto com o governo para nós assegurarmos que o PIB da produção nacional possa ser dirigido em direção, colocado em direção do cidadão. No caso da aviação, se nós dermos uma olhada no que está acontecendo no mundo agora, a aviação está faturando atualmente US$ 1 trilhão. E, por outro lado, são vários trilhões de dólares que estamos esperando para a aviação poder crescer. Hoje, a aviação no mundo transporta 8 bilhões de passageiros, que é mais ou menos a população da Terra. E nós vivemos no mundo da mobilidade. E a mobilidade está crescendo enormemente, exigindo a demanda da eficácia do transporte. No caso do transporte aéreo, São Paulo tem ligação de apenas a 20 municípios, o Brasil 100. Imagine só um país das nossas dimensões, com um tráfego tão pequeno, com um PIB exigindo muito mais a oferecer, que tem sido esquecido praticamente pelos governos. Muitos paulistas, tenho certeza, que não sabem nem sequer que existe uma companhia chamada Embraer, que exporta um produto de extremo valor agregado e que pode trazer riqueza para a população, para os empregos. E a terceira maior empresa construtora de aeronaves do mundo. No caso do transporte. E o fato é que nós achamos que temos muito o que fazer nessa direção. Existem problemas enormes que estão sendo atacados agora, a questão do combustível. O deputado Castelo Branco fez um trabalho esplêndido junto ao governo estadual, reduzindo praticamente para metade o ICMS sobre os combustíveis.
esquecendo que o avião é uma mobilidade bastante grande e pode exportar até combustível quando ele está, na realidade, voando de uma localidade para outra. O fato é que nós temos que acordar que nós temos aviação e que o Brasil não é pouca coisa no mercado mundial. Agora, recentemente, a Boeing procurou a Embraer para fazer uma associação. E essa associação está prevendo a construção de milhares de jatos que nós podemos vender para o mundo inteiro, sem falar das necessidades das Forças Armadas. Só nas Forças Armadas nós temos aplicado um bocado de recursos para reproduzir os nossos aviões. Hoje, a Embraer pode ser talvez conhecida pelos aviões tucanos. Esses aviões tucanos estão operando em 17 forças aéreas do mundo. E, por outro lado, nós estamos precisando muito de mão de obra. Por várias vezes eu já procurei o governo do estado de São Paulo para nós começarmos a disseminar museus de aeronáuticas no estado. Grande ideia. Para a gente estimular a molecada aí que vem pela frente aí para se dedicar a esse tipo de profissão. Agora mesmo nós estamos fazendo contato com a Boeing e com a Embraer, que demonstraram interesse de nós começarmos a desenvolver uma verdadeira catedral de formação de mão de obra para que nós possamos ter os melhores técnicos do mundo. Os nossos técnicos são muito conhecidos no mundo todo. Nós olhamos aqui na foto dessas duas maquetes que estão aqui na frente. Esse avião, por exemplo, é um Boeing. E esse aqui é um... Esse é um da Embraer. Esse avião da Embraer tem um potencial enorme. E daqui para frente, pode ter certeza que a aviação vai ser cada vez mais importante para o país, gerando os empregos que todos nós desejamos e que tem sido o carro-chefe de preocupação de muitos governantes lúcidos que nós temos. De modo que o deputado Castelo Branco teve a gentileza de nos procurar para nós somarmos nossas ideias e chamarmos as associações de classe da aviação também e trabalharmos num projeto grandioso de transformar o Brasil numa potência aérea mundial. Sonho. Eu acho que não estamos sonhando, porque quando nós começamos a Embraer há 50 anos, quando eu falava em fabricar aviões para exportação, todo mundo dizia que nós éramos malucos. E, no entanto, a maluquice deu isso que está aí. Nós somos o terceiro maior fabricante de aviões comerciais do mundo. E isso não é pouca coisa. De modo que, muito obrigado, deputado, pela sua interferência e vamos somar esforços, sem dúvida nenhuma. A partir dessa nossa conversa, eu vou começar a me reunir com as associações de classe da aviação e pedindo a eles para nós todos somarmos esforços na direção de que com a sua caneta dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo possa começar a surtir efeito no sentido de a gente atingir os grandes objetivos da nação. Muito obrigado. Bom, só para vocês saberem de onde eu conheço o Osíris, eu era um jovem tenente da aviação do Exército, vindo do curso da Marinha e indo servir em Taubaté, carinhosamente chamada de Taubatexas, né? E o nosso batalhão de aviação do Exército, ainda em construção, a gente apelidava de Barrex, batalhão de barro, porque era barro para tudo quanto é lado. Hoje uma potência lá em Taubaté. Na ocasião, um grupo de pilotos, um pequeno grupo de pilotos visionários, decidiram já avançar e sonhar com a asa fixa para a aviação do Exército. Que o Exército tivesse avião também. Principalmente na região amazônica, onde nós temos pelotões de fronteira distantes, que carecem de uma logística importantíssima. Região essa que, inclusive, eu tive a oportunidade de operar durante mais de 2 anos. Então, aquele grupinho de 5 tenentes foi a uma fábrica que tinha ali perto de Taubaté, São José dos Campos, chamada Embraer. Fomos lá na maior cara de pau, né? Inicialmente em caráter voluntário próprio e depois com autorização do general da época. Ele falou, tá por conta e risco de vocês. Naquela ocasião nós fomos recebidos por um cara que trabalhava lá, chamado Osíris Silva.
Ele recebeu aqueles tenentes malucos lá da aviação do Exército, falou, o que vocês querem da Embraer? Ele falou, a gente quer que a aviação do Exército tenha avião. E nós precisamos nos capacitar para isso, né? Só que o Exército não vai pagar nada, não vai ajudar em nada, como sempre, né? O que nós podemos fazer? O Osiris pegou e nos deu o curso do Bandeirantes, na época. Nós fizemos o Ground School e o simulador e algumas horas de voo. Depois fizemos o Ground School do Brasília. E depois fizemos o do 145, que estava nascendo ali, então o projeto estava nascendo. De maneira que nossa amizade começou daquela época, né? Nunca mais deixamos de nos ver. Carinhosamente ele é meu padrinho de casamento, a Claudinha adora ele. E mantivemos esse vínculo. Temos que aproveitar que ele ainda está vivo, com saúde, com lucidez, porque é uma mente que está muito à frente do seu tempo. Para que o Estado de São Paulo aproveite esse potencial, né? Ele me trouxe aqui, para vocês terem ideia, alguns exemplos disso. Boeing prevê 4,18 trilhões de dólares para o mercado de aviação até 2018. Depois tem uma vasta reportagem mostrando como vai ser a curva de transporte no mundo, onde a aviação vai ser a principal protagonista. Embraer projeta mercado para 10 mil jatos em 20 anos. A aviação vai popularizar, vai deixar de ser um artigo de luxo para uma pequena elite e vai passar a ser acessível a todo mundo. Osiris me comentava, os números são desproporcionais em relação à grandeza do Brasil. Um país desse tamanho, que sem contar o Alasca, é maior que os Estados Unidos. Nós temos uma aviação 50 vezes menor em número de aeronaves, em número de aeroportos e principalmente na malha de distribuição de voos. É isso que nós precisamos compensar. E o Estado de São Paulo tem um papel muito importante nisso. A Academia da Força Aérea está aqui em Pirassununga. Nosso maior centro tecnológico está aqui em São José dos Campos. Uma das maiores fábricas de aeronaves do mundo está lá em São José dos Campos. Temos faculdades de engenharia aeronáutica famosas no estado, como por exemplo em São Carlos, né? Temos centros de estudos tecnológicos espalhados pelo estado inteiro. Quer dizer, é um estado que já está vocacionado para a aviação faz tempo, né? Eu ainda me lembro pequeno, que eu ia para Congonhas. Congonhas era um aeroporto pequenininho lá nos anos 60, que a garotada na minha época sentava ali na marquise e ficava lendo e vendo a aeronave pousar e decolar. Hoje está aí o gigante que virou Congonhas, e Guarulhos, etc. Qual é o meu papel nesse processo? Me pôr à disposição das grandes mentes da aviação para representá-los no Parlamento Paulista, levar essas ideias de forma acadêmica, técnica, científica, sem nenhum viés ideológico, para que a aviação brasileira cresça, porque ela gera de cara empregos, depois renda, depois aquece toda uma economia, direta e indireta. Nós estamos falando de centenas de milhares de empregos. Quer dizer, é preciso que a gente tenha essa visão de longo prazo, acredite nesses sonhos como ele acreditou, porque vão se tornar realidade. Eu teria muito mais para falar, mas nós vamos encerrar nossa entrevista de hoje na promessa de que continuaremos em outras. Obrigado, Isabel, obrigado, Sargento Cunha, por estar aqui com a gente hoje, e Osiris, obrigado por nos receber. Agora vamos arregaçar as mangas e mais uma vez vamos trabalhar, não é? Oportunamente vamos estar apresentando, tanto aqui em São Paulo, no nosso parlamento, na Assembleia Legislativa, alguns projetos para os aeroportos paulistas, como também oportunamente iremos a Brasília dar prosseguimento às grandes ideias que o Osiris já compartilhou com o nosso ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, nosso capitão de engenharia do Exército, que tão bem tem acolhido essas ideias e ideais. Brigadeiro, para as suas considerações finais. Não, e realmente eu tenho até um recado do ministro Tarcísio Freitas, que nós vamos fazer essas coisas todas acontecerem. Nós corremos o risco na conversa com o ministro Tarcísio, com a equipe dele, o pessoal que controla os aeroportos que ainda no Brasil são submetidos a um monopólio, o que não tem absolutamente sentido. Nós temos que fazer aeroportos competitivos.
mas o ministro Tarcísio deu um recado muito forte nessa direção, apoiado também pelo senador Olímpio, lá do Congresso Nosso Nacional. grande senador Olímpio. É um grande senador. E o fato é que nós já começamos a mover o carro para nós trabalharmos com ideias do futuro. O presente está aí, nós vemos que tem muita coisa que fazer. O Brasil ainda é considerado um país pobre, o que não tem absolutamente sentido com a comparação com o seu território. E com as suas riquezas. E com as riquezas, é claro. Mas, de qualquer forma, eu queria dizer o seguinte: vamos fazer da aviação uma bandeira, e o Brasil que é um país que está entre os países, continentalmente falando, dos maiores do mundo, que venha a ser também dos maiores do mundo em termos econômicos. E muito obrigado pela oportunidade, e vamos desejar para nós mesmos o desejo do sucesso. Muito obrigado. Osiris, foi uma honra estar com você mais uma vez. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos.